é professor do Instituto Federal do Pará, né? E ele hoje cursa o doutorado em Estudos do Lazer aqui na UFMG e é nosso parceiro no Oricolé. Ele trabalha com a gente aí no grupo de pesquisa, então hoje ele fará as honras da casa aí com a Isabel e com os participantes. Quero já agradecer também ao Emerson por isso. Dar dois avisos, né? Antes de passar a palavra para o Emerson, que vai iniciar os trabalhos. Primeiro, que todas as nossas lives estão publicadas no canal do Oricolé no YouTube. Então, quem quiser assistir depois, a gente tem, então, essa possibilidade. Já peço autorização para a Isabel para publicar dela também. Pode ser, Isabel? Tá? Pode. Então, a gente já vai publicar no canal do Oricolé no YouTube e também a gente deixa disponível o link no nosso Facebook do Oricolé, no Facebook. Também quero fazer a chamada já para a semana que vem, né? Na quarta da semana que vem, nós vamos ter a professora Cristiane Lucy Gomes, que vai tratar do campo de estudos do lazer no Brasil. Então, no dia 20/5, a nossa live, ou o nosso Oricoline, será, então, com a professora Cristiane Lucy Gomes, tá? Então, passo a palavra para o Emerson, mais uma vez agradeço aí a Isabel e a presença de todos e todas aqui. É um prazer contar com vocês aí nesse momento, tá bom? Vamos lá, Emerson? Vamos lá. Boa noite a todos e todas. Boa noite, professora Isabel. Seja bem-vinda ao nosso 7º Oricon Online. Como o professor Helder já me apresentou, né? Sou Emerson Araújo de Campos, sou estudante aqui do programa de pós-graduação interdisciplinar em Estudos do Lazer, colaborador do Grupo Oricolé e do Grupo GESPEL. Antes da gente iniciar a nossa conversa, é importante esclarecer algumas regras, né, algumas condutas que nós devemos tomar durante essa atividade. Bem, primeiro, é importante que todos desliguem os seus microfones, porque às vezes há pequenos sons, barulhos que podem interferir na qualidade da escuta, né? Especialmente quando a gente sai da sala e retorna, geralmente a gente já autoriza, né, o uso do microfone e da câmera, então é importante observar isso aí. A dinâmica do Oricol Online é uma exposição de até 50 minutos. Em seguida, a gente faz uma discussão, um debate, que geralmente é guiado por perguntas de quem está assistindo à atividade. Essas perguntas, elas são feitas diretamente por quem está assistindo. Então, quando a professora Isabel iniciar a sua atividade, a gente abre um momento de inscrições pelo chat e organizamos a ordem de inscrições. É importante que essas falas elas sejam sucintas, objetivas, para que a gente possa ter a participação de mais pessoas, tá bom? O teto da nossa reunião é até às 21 horas, né? Então, a gente tem um tempo aí de, basicamente, 2 horas para ouvir a professora Isabel, fazer as perguntas, as intervenções, e ela concluir a sua exposição, as suas reflexões. Bem feito esses informes, professora Isabel, agora a palavra está com você. Seja muito bem-vinda e boa atividade para todo mundo. Tá ok. Emerson, boa noite, gente. Tudo bom? Estão me escutando bem? Tá ok o som? Professora? Sim. Ótimo. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje nesse Papo de Bar Sem Bar. Acho esse evento muito importante nesse período que a gente está vivenciando de desvalorização do conhecimento científico, né? E poder levar algumas discussões acadêmicas num formato que foge do tradicional é uma bela iniciativa. É a primeira vez que eu estou participando de um evento assim, né? Então, para mim, é tudo muito novo, tá bom? Quero agradecer ao professor Helder, ao seu grupo de pesquisa, Oricolé, que eu tenho observado e tenho se dedicado plenamente para que esse evento online se materialize. Então, desde já parabenizo vocês, né?
Não posso deixar de dizer que o Helder é um querido, fica muito difícil recusar algum convite dele. E, Helder, gosto muito de você, tá bom? Fica aí. Quero agradecer o apoio dos grupos de pesquisa que participam, né? Helder já falou do grupo de pesquisa Corpo e Cultura de Movimento, GEPEC, coordenado pelo Pereira, professor Pereira. E agradeço aí os participantes. Agradeço também ao grupo criado recentemente, grupo de pesquisa Corpo, Saúde e Ludicidade, né? Foi criado por mim e pela professora Priscila Pinto. Priscila, já vi que entrou aí, ótimo, valeu a força. E todos os presentes, os orientandos, além das amigas e dos amigos que estão sempre presentes, me apoiando, né? Aproveito para parabenizar todos os professores que já passaram por esse evento. Conversando com o Bruno, ele me disse que o professor Vitor Mello foi o primeiro, né, desse evento, mas, infelizmente, não tem a gravação por alguns problemas técnicos, e os outros eu consegui assistir, né? Eu comecei a assistir o da Silvana Guerner, sempre depois do evento, porque, nesse momento, toda quarta-feira, às 7 horas, eu tenho um compromisso. Hoje eu coloquei para outro dia, né? Então, vi o da professora Silvana Guerner, Rafael Fortes, professora Silvia Amaral, Ricardo Vinha, e a professora Simone Hecker, que eu vi que entrou também hoje aí para participar. Tá? Então, parabéns a todos, me deixaram com uma tarefa e um desafio grande, só fera participando, e fica o registro que a Helder já falou, né, que esse material está disponibilizado no YouTube. Então, Helder me pediu para falar sobre lazer, corpo e saúde, né, só isso. 3 temáticas bem complexas que podem ser abordadas de diferentes maneiras. Eu tive, então, que tomar a decisão, tomar um rumo, né, para a fala de hoje. Eu recorri a alguns estudos que já publiquei, um livro, não sei se dá para vocês verem, Cenários Lúdicos em Unidades de Saúde da Família, Reflexões e Perspectivas, um artigo publicado na Licere, em 2014, outras produções também, e busquei textos que têm relação com o que eu vou tematizar hoje, né? Então, eu dividi a fala em 4 momentos. No primeiro, eu vou falar de relações entre lazer e saúde, e vou mostrando como é que o corpo humano vai aparecendo nesses cenários, com base em algumas pesquisas que tecem críticas a um certo modelo hegemônico. E esse modelo hegemônico vai sendo ressignificado em diferentes épocas e lugares. No segundo momento, trago alguns questionamentos sobre o que foi falado anteriormente para a gente estar pensando junto, né? Eu penso que esse momento vai ser um momento de muita troca, tá? Então, eu estou aqui para aprender muito também. No terceiro momento, quero ressaltar a importância de projetos integrados de lazer e saúde, e, para finalizar, levantar algumas questões sobre a relação entre lazer e saúde nesse momento de isolamento e as implicações para o nosso corpo, e pós-pandemia, brevemente, né? Então, vou começar no primeiro momento. Começo logo com uma pergunta para vocês, quem quiser colocar no chat, eu não sei se eu vou ver, né? Então, eu pergunto, qual é a primeira palavra que vem no pensamento de vocês quando a gente pensa na relação entre lazer e saúde? Eu vejo, Emerson. Está aparecendo, está aparecendo. Isabel, você também pode clicar aqui ao lado, na parte superior, tem uma caixinha de mensagens. Se você clicar nela, todas as mensagens aparecem para você. Tá. Não, mas eu estou vendo, estou vendo. Ok. Está ótimo. O pessoal está respondendo aí, Isabel. Está respondendo, eu estou vendo, Então, se a gente fizer... o pessoal
barra pesada, estou gostando, hein? Vai ser bom o debate. Se fizermos uma busca, né, nos trabalhos científicos, em meios midiáticos ou políticas de saúde, buscando essas relações entre lazer e saúde, a gente se depara principalmente com o que é denominado de lazer ativo, né? Esse lazer ativo como um sinônimo de práticas de atividades físicas nos momentos de lazer. E aí a gente vê que o lazer ele fica adjetivado, há uma adjetivação do lazer. Então, vários trabalhos levantam alguns alertas sobre essa associação. Vou mostrar algum deles, né? Cada estudo que eu vou falar tem as suas especificidades, mas tem pontos em comum e servem para nos mostrar certos detalhes que, às vezes, a gente não percebe, né? Então, eu começo com o livro da Denise Santana, que foi publicado em 94, muitos devem conhecer, O Prazer Justificado, História e Lazer, onde a Denise Santana vai falar sobre a história do lazer na década de 70 do século XX em São Paulo, e a gente observa que os momentos de lazer eram prioritariamente guiados pela busca da boa forma, né? Existia uma classificação das atividades de lazer. As atividades físicas e esportivas sendo supervalorizadas, em especial nesse período, as caminhadas e as corridas, tá? E o que a Denise Santana chamou de prazer justificado era o que era associado à saúde, né? Numa época em que cultuar o corpo, esse corpo dito perfeito e produtivo. Tem um outro livro também que eu acho interessante, da Yara de Carvalho, O Mito da Atividade Física e Saúde. Foi publicado em 95, trata também da década de 70, de 80, do século XX, e também enfatiza essa busca pela boa forma, por meio das atividades físicas e esportivas, como um ideal a ser perseguido nesses momentos de lazer. E aí, quem é que lembra, né, a explosão nessa época da ginástica aeróbica, do método Cooper, das academias de ginástica entrando com força? Ela ressalta também aí a campanha Mexa-se, da Rede Globo, né? E vai mostrando que as atividades lúdicas eram reconhecidas para tratar doenças e solucionar problemas sociais. Nesse contexto, é forte também o culto ao corpo, a partir de um modelo belo, saudável, jovem, ágil, em busca dessa boa forma. Tem o livro do Alex Fraga, Exercício da Informação, Governo dos Corpos no Mercado da Vida Ativa, que foi publicado em 2006, e a gente percebe o culto ao corpo por meio do lazer ativo sendo ressignificado como um guia a partir de um modelo do estilo de vida ativo, né? Um estilo de vida ativo padronizado. O que ele vai estudar? Aquele programa Agita São Paulo, que foi criado no final da década de 90, mas ainda existe, ainda hoje. Então, vai mostrando certas formas de controle para combater o sedentarismo e buscar a magreza corporal. O slogan é 30 minutos para atividade física diária, né? Na época que ele fez a análise da pesquisa dele. E vai mostrando que essas atividades físicas vão sendo receitadas como medicamento. E mostra também que o que aparece é uma relação linear entre atividade física e saúde. O que seria isso, né? É como se a atividade física por si só fosse gerar saúde. E aí isso começa a ser questionado, né? A saúde é algo mais complexo, atividade física pode trazer benefícios ou não, depende de como ela for sendo feita, depende de cada um, o contexto que se vive. Então, ele vai fazendo, nos mostrando esses detalhes, né? Então, o Alex Fraga vai mostrando discursos e práticas prometendo a manutenção da juventude de um corpo considerado perfeito. E aquelas pessoas que estão fora desses padrões
precisam ser corrigidos, né? O que isso provoca? Isso provoca certos estigmas com algumas pessoas, os obesos, os considerados sedentários, e o Alex Fraga vai questionando isso, né? Mostrando que continua uma hierarquia nas atividades de lazer. Saúde e lazer são vistos a partir de modelos ideais associados a padrões de corpo e de comportamento. A saúde como oposição à doença e o lazer em oposição ao ócio. Outro livro que eu acho interessante é o do Ivan Gomes, foi publicado em 2009, Conselheiros Modernos, Proposta para a Educação do Indivíduo Saudável. Então, ele vai mostrando tanto as propostas midiáticas quanto acadêmicas em relação a essa associação do lazer ativo com a saúde e essa veneração do lazer ativo, né? O que ele analisou? Suplemento semanal chamado Equilíbrio, da Folha de São Paulo, na época que ele fez a pesquisa, e produções acadêmicas de um grupo de pesquisa de atividade física e saúde da Federal de Santa Catarina. Tem um artigo do professor Juliano Pimentel, também sobre o lazer ativo, que foi publicado na revista Movimento, 2012. E também tece críticas a essa adjetivação do lazer ativo, e ele acrescenta de qualquer outra adjetivação, né? E ele vai mostrando que essa denominação não surgiu à toa, lazer ativo, mas parte da ideia de que se o tempo livre pode permitir desvios do que se é estabelecido hegemonicamente, o lazer pode servir de mecanismo de recuperar esses corpos, a fisiologia do sistema, né? Vai mostrando a ramificação desse termo. Estão me escutando, gente? Emerson, tá ok? Sim, Isabel, estamos escutando. Pode continuar. Obrigada. É porque parecia que tinha dado problema aqui. Tá ótimo. Não. Então, o slogan passa a ser a prevenção das doenças crônico-degenerativas e a diminuição do estresse, né? E o problema a ser corrigido é a inatividade física. Então, o lazer ativo é o indivíduo que acaba sofrendo a coerção para mudar os hábitos, e não mudança nas estruturas sociais, né? Não se considera as condições socioeconômicas dos sujeitos. Então, as causas dos estresses, as causas do tempo gasto no transporte, dentre outras problemáticas aí. Então, o Juliano vai mostrando que há uma normalização, que essas verdades vão sendo construídas para produzir corpos saudáveis, felizes e produtivos. E aí ele chama a atenção de que o mundo está sujeito aos acasos, né? E o lazer ativo não é garantia de saúde. Tá? Outros textos também têm relação com essa temática, são alguns capítulos publicados no livro Políticas de Lazer e Saúde em Espaços Urbanos, organizado pelo Alex Fraga e outros docentes, e é de fácil acesso pela internet. Tem um capítulo do Fábio Pérez e do Vitor Mello que trazem alguns aspectos históricos sobre essa relação entre lazer e saúde e vai mostrando justamente como o lazer ativo vai sendo ressignificado, reforçando que, de certa forma, ao longo do século XX, esteve relacionada à saúde por esse viés biológico, né? Por uma vertente moralizadora, com vistas a manter a ordem social. E, quando eles falam do contexto contemporâneo, eles destacam dois cenários que estruturam as políticas de saúde relacionadas ao lazer. A primeira, focada na mudança de hábitos, restrita ao viés fisiológico e psicológico, e a segunda, na descoberta de talentos esportivos. Tem um capítulo da Simone Hecker, também bem interessante, que ela apresenta aspectos históricos sobre a constituição dos espaços na nossa sociedade
e mostra que, a partir da segunda metade do século XX, os espaços livres, como várzeas e campos, vão sendo substituídos por edificações para suprir necessidades de habitação, trabalho, lazer e de circulação. O que chama a atenção é que o lazer foi um dos itens considerados, né, nesse plano de urbanização. Entretanto, o que sobressai foi a lógica do lazer ativo, né, onde se investia na construção de quadras, pistas de caminhada, praças e outros. Não que não seja importante, né, mas ela também fala de outras construções que permitem outras atividades de lazer também. Mas é bem interessante. Tem um artigo, em 2018, publicado na Revista Brasileira de Estudos do Lazer, de 3 autores, sobre o lazer em ações do Ministério da Saúde. É Priscila Antunes, Ricardo Neves e Roberto Furtado. O que eles analisaram? Eles analisaram o Portal da Saúde, no site oficial do Ministério, e alguns documentos. Identificaram também uma ênfase nesse lazer ativo, né? Incentivo de realização dessas atividades físicas para combater o sedentarismo, entre as estratégias de controle das doenças crônico não transmissíveis. Comportamento ativo como sinônimo de saúde. Traz esse caráter medicalizante e controlador das práticas de lazer. Há uma valorização da produtividade em detrimento da pausa, do ócio, da mobilidade. Isso tudo passa a ter uma visão negativa. Então, reforça essa vertente comportamentalista, que outros autores já chamaram a atenção, desconsiderando as questões sociais do processo saúde e doença. E a responsabilidade fica toda no sujeito, pelas suas condições de saúde. E não se leva em consideração outros sentidos atribuídos às atividades de lazer, havendo aí um esvaziamento dos componentes culturais e subjetivos. E aí eu vou passar para o segundo momento e fazer alguns questionamentos, né? Qual a importância desses apontamentos e outros que fazem essas críticas ao lazer ativo e à saúde? Outro dia eu escutei um comentário de que os estudos críticos reforçavam a inatividade física da população. Pode ter alguém que pense também que é uma apologia à obesidade, ao sedentarismo, né? Mas o que eu quero dizer é que não é nada disso, né? Não penso que as atividades físicas se resumam à prevenção de doenças. Elas podem também contribuir com a questão dos encontros, a criação de vínculos, né? Mas o que a gente precisa pensar é em ampliar nossas compreensões de lazer, de saúde e de corpo também. O lazer não precisa ser adjetivado, né? Temos o nosso direito ao lazer garantido na Constituição. Claro que cabe questionar como o Estado e nós mesmos estamos contribuindo com aqueles que carecem desse direito. A compreensão de lazer também não é fácil de construir uma compreensão, mas pelo que eu tenho lido, né, com base em algumas leituras e pesquisas, eu percebo que o lazer é um fenômeno complexo, sócio-histórico, que vai se transformando, é uma manifestação da cultura, é ambíguo também, permeado por relações de poder, pela ludicidade, ora vai servir de resistência ao status quo, ora vai reforçá-lo. E é importante a gente pensar que lazer queremos para a gente, para oferecer aos outros. Né? Eu tô lançando hoje vários questionamentos aí para a gente conversar no bate-papo. Também não podemos reduzir a saúde à realização de atividades físicas. A saúde também é um fenômeno amplo, complexo, multifacetado. Não está em oposição à doença, e aí fica complicado idealizar uma compreensão de saúde, porque ela é um processo, penso eu, né, com base em alguns autores,
e está relacionado tanto aos aspectos individuais como coletivos, faz parte da nossa própria existência. A gente está sempre em busca de saúde, estando atrelada aí aos aspectos orgânicos como sociais. E se pensarmos na compreensão de corpo, existe um corpo perfeito? Penso no corpo não separado de nós mesmos. A Silvana Guerra já tinha comentado isso na exposição dela. Né? Então, pensando o corpo aí como o próprio ser humano, trazendo aí o filósofo Merleau-Ponty, né, no contexto em que cada um vive. Então, ao mesmo tempo em que temos nossos aspectos culturais, temos nossos orgânicos, temos nossos aspectos culturais, sociais e históricos, e eles estão entrelaçados, né? Será que o tempo todo nós somos objeto, o tempo todo controlável, ou somos também capazes de pensar, sentir e agir? Somos também capazes de tomar decisões, né? Então, uma outra questão para a gente pensar, como é que nós agimos diante desses ditames biomédicos que nos cercam? Consumir refletidamente ou refletimos sobre eles e decidimos o que queremos fazer? Fica a resposta aí, né, para a gente debater. Passo, então, para o terceiro momento, sobre os projetos integrados de lazer e saúde. E aí, por reconhecer, né, que o lazer pode estar presente em diferentes esferas da sociedade, reconheço que também pode estar inserido no âmbito da saúde. Contribuir com o acesso ao lazer por si só já é mais do que importante, né? Mas penso que o lazer também pode trazer benefícios para a saúde, não somente orgânicos, mas psicossociais também. Por isso, ressalto a importância de projetos integrados de lazer e saúde no SUS, pois temos direito ao lazer e à saúde. Não para reforçar essas hierarquizações dos discursos hegemônicos do lazer ativo, né? Reconheço que as atividades físicas e esportivas são possíveis de serem realizadas no momento de lazer, mas existem outras também, que devem ser valorizadas. As atividades artísticas, como a dança, a música, a pintura, as brincadeiras, o descanso também, né? Tem dias que não dá vontade de fazer nada, e a gente precisa respeitar também. Temos, então, vários desafios para esses projetos de lazer e saúde. Será que a gente está escutando os sujeitos que frequentam o SUS para elaborar projetos partindo de suas necessidades e desejos? Né? Será que estamos atentos às questões de gênero e de geração? Eu lembro da pesquisa que a gente fez em 2009, tem tempo, mas ficou emblemático, né? Nós entrevistamos 336 pessoas nas unidades básicas de saúde em Natal, e desse total, 46,6% tinham idade superior a 50 anos e 85,75% eram mulheres. Tá? Então, isso precisa ser pensado, né? Porque tem esse quantitativo todo de mulheres, os homens não se cuidam, tem vários elementos importantes para se pensar. Outra questão que eu lanço é que manifestações culturais existem nas comunidades atendidas pelas unidades básicas de saúde? Será que se procuram saber, né? Nós procuramos saber ou não? Será que escutamos os participantes desses projetos para saber os sentidos que são atribuídos aos momentos de lazer? Será que eles mesmo reconhecem como momentos de lazer determinadas atividades que são desenvolvidas com eles? Né? Como colaborar com o cuidado de si e dos outros sem se pautar em modelos de um corpo idealizado?
existe uma diversidade de corpos, como estamos lidando com isso? Tá? É possível trocarmos saberes e elaborar construções coletivas? Muitas reflexões para a gente pensar. Tá? Então, passo para o quarto momento, né? Momento de pandemia, necessidade de isolamento. Hoje, assistindo o Jornal da Cultura da Tarde, eu vi que o Brasil é o 7º com mais casos de Covid, tá? Mais de 12.400 mortes, 12.400 que falaram. E foi destacado o memorial virtual em homenagem às pessoas que já faleceram, né? Que é um memorial virtual, eu esqueci o nome agora, mas podem ser feitas homenagens para essas pessoas, pelos amigos e pelos familiares. E a gente tem visto que esse momento de pandemia tem reforçado muito as desigualdades do nosso país. A gente já sabia dessas desigualdades, né? E isso está muito aflorado agora, aparecendo bastante cotidianamente. Hoje, dia da assinatura da Lei Áurea, não temos nada a comemorar, né? Foi falado no Jornal da Cultura também que o risco de morte para negros é 62% maior. Então, para a gente pensar também nessas desigualdades aí. Voltando de novo para as questões das unidades básicas de saúde, com relação às atividades em grupo, pelo menos aqui em Natal, né, que ofereciam atividades físicas e artísticas para os usuários e as usuárias, elas estão suspensas, né? Claro. E a gente sabe que muitas vezes era nesse cenário que acontecia o acesso ao lazer, que as pessoas podiam ter contato com outros, né? Tem muita gente morando sozinha, muito. Tem uma pesquisa da Madé Luz em que ela afirma que 80% dos atendimentos da rede pública de saúde das cidades brasileiras são oriundos do que ela chama de síndrome do isolamento e pobreza. E destaca que novas práticas em saúde que propiciem a sociabilidade e superem o isolamento são muito relevantes, né? E ela vai destacar isso no livro dela. Então, nesse momento que estamos vivenciando a pandemia, temos a necessidade de ficar em casa isolados, mas nem todos conseguem, e aí por diversos motivos, né? O exemplo do próprio presidente, de como não ficar em casa, né? Muita gente que mora num quarto só, com muitas pessoas, é difícil ficar em casa, outros precisam sair para trabalhar, para os supermercados, para farmácia e outros lugares, pessoal que está na linha de frente do combate ao vírus, né? Outros que não acreditam em algo invisível, até que a morte chegue a um ente querido, né? E outros também que eu não sei. Como pensar no lazer nesse momento? Eu lanço essa questão. Não devemos pensar no lazer associado à saúde? O que a morte nos provoca? Bom, eu elenquei alguns elementos aqui, né? Claro que podem existir outros, mas o primeiro que eu elenquei foi o reconhecimento da nossa finitude, né? A morte faz parte da vida. Um outro ponto que eu coloquei é o reconhecimento de que não conseguimos controlar a natureza, fazemos parte dela e precisamos ter humildade, não achar que somos os donos de tudo, né? Muitas vezes a morte nos provoca também a refletir sobre a nossa própria vida, como está sendo vivida, quais são os nossos desejos,
Pensar em atividades no lazer que nos dão sentido nesse momento pode contribuir para celebrarmos a vida. Pensar em atividades que gostamos de fazer, mas que sejam palatáveis nesse momento de isolamento, né? O que estamos fazendo em casa? E aí somos os privilegiados, porque conseguimos ficar em casa, né? E quem não consegue? Estamos conseguindo fazer algo ou estamos mais assoberbados de trabalho? Como equilibrar essas atividades para não cairmos adoecidos? Assisti na segunda-feira também no Jornal da Cultura que as doenças psíquicas têm aumentado muito. Quem tem acesso à internet? O Rafael já mostrou, o Rafael Fortes, né? Eu acho que é. Que, de acordo com dados de 2019, muita gente não tem acesso à internet, à cultura digital. Isso é muito triste num momento como esse, que a internet tem possibilitado os contatos virtuais, que não deixam de contribuir com a dimensão afetiva da saúde. Para mim, pelo menos, que vivo só com Lila, minha cachorrinha, tá aqui, eu estou fazendo carinho para ela não ter que jogar bolinha e ela começar a latir, né? Ver pelo celular meus familiares, as amigas, os amigos, é muito importante para mim. Tá? Tenho tido acesso a atividades culturais também. Para quem não sabe, o Festival Varilux em casa está liberado na internet, é um festival de filmes franceses, é só jogar Festival Varilux em casa, são 40 ou 50 filmes que estão disponibilizados. Tenho recorrido também à pintura, né, porque gosto muito. E vejo também que ou as pessoas não estão conseguindo conciliar porque estão com os filhos em casa e tem muitas tarefas, né? Mas vejo também que tem muita gente que não sabe o que fazer no tempo livre. Então, vem outra questão aí para a gente refletir. Como nossa educação para o lazer tem contribuído conosco e com os outros nesse momento de pandemia? Como temos refletido sobre tudo isso que está acontecendo ao nosso redor? Como o lazer pode contribuir com essas reflexões e com o cuidado de si, pensando nos outros também? Como temos percebido o nosso corpo nesse cenário atual? Nos sentimos aprisionados ou percebemos oportunidades de experimentar outros modos de vida? Oportunidade de nos reinventarmos? Um pouco de cada? Não sei, cada um pode pensar aí como isso tem mexido com cada um, né? Como os discursos do lazer ativo para a nossa saúde têm nos afetado também? Já viram o decreto que autoriza a abertura das academias de ginástica? Né? O discurso é: quem está em casa está aumentando o colesterol, foi a fala do presidente. Vários estados já disseram que não vão permitir a abertura das academias de ginástica, né? Estão se contrapondo a isso. E eu não sei se Gianina está aí assistindo, mas eu lembrei de um vídeo ontem que eu assisti, que está gravado no canal do CBCE, que debateu sobre essa temática das práticas corporais, atividades físicas em tempos de pandemia do Covid e isolamento social. Participaram 2 professores do GTT Atividade Física e Saúde, a professora Gianina, do Espírito Santo, e o professor Heitor Pasquim. E aí eu convido vocês depois, quem quiser, tiver interesse, né? E eu quero destacar uma parte. Quando a professora Gianina mostrou um cartaz e um áudio do Observatório das Favelas, lá do Rio de Janeiro, que tem atuação nacional também, que se contrapõe a esses discursos hegemônicos do lazer ativo,
não desprezando as atividades físicas, mas com outro olhar para elas, né? O cartaz e o áudio chamam a atenção para as pessoas ficarem atentas ao próprio corpo e a seus limites. E façam, se quiserem ou não, alguma atividade que gosta, sem cobranças, né? Destacando para não serem feitas na rua, para não prejudicar os outros, trazendo as próprias manifestações culturais da comunidade. Foi falado no samba, né, em sambar e em outras danças. Eu achei assim bem interessante. Bom, e pós-pandemia, né, para finalizar, o que acontecerá com o SUS? Tá? E as unidades básicas de saúde, que são tão precárias, em vários elementos, e com relação também às atividades que contribuem com o lazer, irão retomar suas atividades da mesma maneira como antes? Precisarão ser reinventadas? Penso eu, né? Penso que haverá necessidade de processos educativos. Será que teremos que usar as máscaras, o distanciamento social, demarcação dos espaços, como a Simone chamou a atenção na fala dela? E penso também que vai requerer muita criatividade também, né? A gente vai ver novas gestualidades, como a gente já está vendo surgir no nosso dia a dia. Então, não dá para definir nada ainda. É preciso refletir sobre o fato de que as incertezas estão bem presentes, né? E por isso eu termino com uma frase do Edgar Morin, numa entrevista recente, sobre esse momento do coronavírus, né? E aí ele mostra que a incerteza ela é inerente à condição humana, e nas palavras dele, ele diz o seguinte: viver é navegar em um mar de incertezas. É isso, gente. Vamos para o bate-papo agora. Professora Isabel, muito obrigado. Você foi muito cirúrgica no tempo, observando, colocou informações muito importantes para a gente refletir, né? Muitas perguntas extremamente relevantes, né? Para o nosso presente, para o nosso futuro. Bem, eu estou verificando aqui que algumas pessoas já têm se inscrito, mas eu vou aproveitar para dar um tempinho para você organizar e vou começar com uma questão. Como é que tem ocorrido agora esse momento, né? Vou recapitular aqui. As pessoas têm um tempo para apresentar perguntas, reflexões, e em seguida você pode apresentar seus argumentos e dialogar com essa pessoa. Tudo bem? Tá. Bem, então eu vou fazer aqui a pergunta e em seguida já tenho escrito o Ricardo, em seguida eu, Ricardo e Cláudia. Bem, professora, você comentou sobre o decreto 10.344, né? E aí eu queria fazer uma questão em relação à repercussão dele, né? Especialmente no âmbito da educação física. Eu vi muitas discussões de muitos professores de educação física, né? Que vêm argumentando dois posicionamentos, basicamente, né? O primeiro, que seria fundamental abrir as academias, porque a atividade física seria a saúde e a academia é um espaço privilegiado para que isso possa ser feito. Claro, né, o argumento deles também vem pautado nos cuidados, né, que devem ser feitos, respeitando as orientações, e um outro conjunto de professores, de profissionais, que vem argumentando que não seria o momento mais adequado, né, para se abrir a academia, e que existem outras formas de se exercitar, especialmente em casa, e respeitando todas as orientações, né. A minha questão eu gostaria que você comentasse um pouco, né, sobre essas possibilidades de se exercitar, né, e os limites, né, que todos nós temos, especialmente pelo viés da nossa não formação para a atividade física. Geralmente a gente reproduz o que alguém orienta, solicita, né, e
E isso está no pé dessa discussão toda, né? Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Tá. Pode agora? Pode sim. Né? Esse decreto está tendo muito debate, muita discussão. Por isso que o CBCE fez ontem uma live sobre isso. Tem uma outra associação científica também, que eu vi um manifesto hoje, também sendo contra, né? Justamente por questionar como que vai conseguir, no contexto da academia, que é um ambiente fechado, principalmente como é que se diz? As salas de musculação, ambiente fechado, né? Como é que a pessoa vai ficar fazendo exercício físico com aquelas máscaras? Higienização. Então, até o professor Heitor Pasquim, né? Eu acho que é esse nome, que eu assisti o vídeo ontem, ele estava falando, não tem protocolos para abrir as academias de um modo que não comprometa a proliferação do vírus, né? E eles apresentaram um documento do CONFEF sendo a favor, né, da abertura. Hoje, eu tive uma notícia no nosso grupo de WhatsApp da universidade, da UFRN, e que o conselho daqui do Rio Grande do Norte se posicionou contra também a abertura. Eu não sei se foi um dos únicos, eu não sei. Tá? Então, e aí, como a gente vai se exercitar? Né? Em casa. Tem aquelas pessoas... E foi interessante no início da pandemia, em que estava sendo recomendado fazer exercício ao ar livre, né? E teve um aluno que virou para mim e falou assim, até ele apareceu aí agora, o Felipe Fredo, falou, professora, nunca vi tanta gente caminhando e correndo em Ponta Negra, numa praça lá. Por quê? Porque as pessoas queriam sair de casa. Muita gente nem fazia nenhuma atividade física, mas queriam sair de casa, né? Então, assim, eu penso que se a pessoa já fazia, ela tem condições maiores de dar continuidade a algo que seja possível, né? Tem outras... não vai dar para fazer uma musculação dentro de casa, mas dá para fazer outros tipos de exercícios, né? Outras formas de se movimentar. E também, se não conseguir, né, tem outras atividades que podem contribuir nesses momentos de lazer, para a gente não ficar preso só às atividades físicas, mas é importante a gente pensar no outro, né, na não proliferação do vírus, que isso é o mais importante, essa necessidade do isolamento. Não sei se eu consegui me... Conseguiu, sim, professora. Agora o próximo inscrito é o Ricardo. Ricardo, você pode... Você está aí? Estou aqui sim. Boa noite a todos, professora. Achei super relevante as colocações que você fala. Eu tentei anotar o máximo possível e realmente traz uma outra visão. Assim. Eu sou médico de família, sou professor da Faculdade de Medicina. Meu mestrado é em epidemia e eu estou fazendo doutorado agora nos estudos do lazer e estou aprendendo muito. E uma das coisas que eu aprendi, assim, discussão com os colegas Emerson, professor Helder, é justamente essa oportunidade de poder perguntar para o meu paciente. Eu fiquei muito feliz de ver que seu livro de Estratégia de Saúde da Família, né, que é onde nós, Medicina de Família, também trabalhamos, eu acho muito importante eu perguntar para o meu paciente sobre o lazer. E eu tenho visto meus pacientes mudou um pouco o perfil. Eu tenho atendido, obviamente, os casos respiratórios de Covid com uma certa frequência, mas uma coisa que tem chegado muito a mim é que eles têm apresentado muito problema de sofrimento mental, que é uma das coisas que eu tenho visto mais, assim. As pessoas estão se sentindo muito isoladas, muito sozinhas, e outra coisa que eu tenho sentido é que as pessoas têm apresentado muita dor muscular, dor no pescoço, lombar também, por conta de uso de celular.
Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente que me falou isso. Ela falou assim, olha, eu tô ficando com muita dor de cabeça. Então, você falei, e quando eu fui perguntando e entendendo o dia a dia dela, ela me trouxe que ela assistia às aulas dela sentada no computador. Então, assim, a minha pergunta ela vai girar em torno disso, que é mais ou menos o que a senhora já falou aí, que é essa questão do contexto que mudou, né? Então, assim, parece que o ponto principal desse ser humano é que é um ser social mesmo. Será que esse que é o ponto principal? Será que essa atividade física também traz essa oportunidade de trazer como janela ao mundo, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, por favor. Certo. Ricardo, né? Tá ótimo. Ricardo, prazer. Obrigada pela sua pergunta, né? Essa questão do uso direto do celular tem trazido muitos problemas mesmo, né? Essa questão da atividade física, a gente, nessa pesquisa que eu fiz nas unidades de saúde da família, eu pude identificar, a gente pôde identificar, que foi um grupo, né, de pesquisadores fazendo, que uma simples caminhada tinha vários sentidos para as pessoas que estavam vivenciando, não somente como exercício aeróbico, mas principalmente com a construção de vínculos entre os usuários e as usuárias e entre eles e os profissionais de saúde, né? Por isso que eu fiz aquelas perguntas para a gente também, não, vamos tirar as atividades físicas e esportivas, não vamos considerar, porque elas têm as suas importâncias, tanto orgânicas quanto sociais também. Então, nós somos seres sociais, nós precisamos do contato com o outro. Então, a gente tem sofrido muito, principalmente quem mora sozinho, né? Com essa falta de contato com o outro. Tá? Essa questão da dor no pescoço, a dor muscular, né? Como é que a gente pode auxiliar as pessoas nisso? Simples atividades de alongamento, né? Tem alguns vídeos de yoga para iniciantes, mas aí quem tem que ser quem tem acesso à internet. Muitos usuários e usuárias das unidades básicas não têm, provavelmente não têm acesso à internet, né? Mas como é que o médico também pode... Não é Ricardo que está aparecendo, cadê ele? Está aqui. Está aqui. Né? Como é que você pode ajudar esse paciente a melhorar dessa dor no pescoço? Primeiro, não ficar tanto no celular, né? Diminuir o tempo do uso do celular. E depois, contribuir com algumas atividades que possam melhorar essa dor, se essa dor for desse uso do celular, né? Somente. Pode ser que seja de outras, não sei, você que conversou, né? Ricardo, não sei se eu te respondi. Respondeu, sim, respondeu sem dúvida. É um desafio bacana, muito obrigado pela resposta. Por isso que a necessidade da relação com outros profissionais, ela é importante também, né? O médico, o psicólogo, o professor de educação física, para colaborar com esse ser humano aí que está em sofrimento. Bem, temos aqui alguns inscritos, mais inscritos, né? Cláudio, Nildo, Caur, Larissa e a professora Simone. Então, Cláudia, por favor. É a Cláudia Tá por aí, Bonalume. Cláudia? Cláudia? Cláudia, tira o seu microfone aí. Abre ele.
Agora. Deu Oi, agora? Oi, Isabel, tudo bem? Quanto tempo? pois é, que Tudo legal. bom. Muito bom te ouvir. Deixa eu te dizer, Isabel, eu estou pesquisando mulheres e lazer. Você falou na questão das UBSs, e uma das pessoas que está participando da minha pesquisa de doutorado, ela é uma assistente social que é líder da Marcha Mundial de Mulheres. E conversando com ela, apareceram alguns aspectos muito interessantes, porque ela trabalha justamente com unidades básicas de saúde. E na nossa entrevista, o que apareceu muito nessa relação das mulheres com o lazer? Não estou nem falando em tempos de pandemia, porque a entrevista foi no ano passado, e a gente não estava nesse cenário, né? Mas, assim, ela fala muito que muitas das mulheres, a única opção que elas têm enquanto um tempo para si mesmas é a igreja e a unidade básica de saúde. Então, o ir à unidade básica de saúde, o ir à igreja, são os momentos que são só delas, porque fora isso, é tudo muito vinculado à família, aos filhos, encontros nesse circuito, e muito pouco consigo mesmas. Então, assim, vamos dizer que essas atividades na unidade básica de saúde que você falou, talvez que a mulher se cuide mais, tem esse olhar, claro, que a gente sabe que tem muitos estudos que mostram que a mulher é mais atenciosa, mas ela chamou atenção para o fato dela fazer isso por ser uma das poucas possibilidades que ela tem de ter um tempo seu para si mesma. E isso me chamou muita atenção, eu até estou tentando trabalhar isso na questão da minha tese, assim, de que essa área da saúde fazendo isso, que o Ricardo também trabalha com isso e mencionou, que infelizmente agora já vinha fazendo menos, eu espero que passada a pandemia a gente não perca isso tudo, muitas vezes ela é o único espaço, porque assim, a mulher, considerando essas relações de poder, essa sociedade patriarcal, são poucas as mulheres que podem dizer eu vou sair para ir à praia sozinha, ou eu vou sair para ir à praça beber uma cerveja com as minhas amigas, para ir a um bar fazer isso. Agora, se ela disser, eu vou sair para ir à igreja, beleza. Ou eu vou sair para ir a uma unidade básica de saúde, aí isso é aceito socialmente, não é visto como problemático. Então, assim, gostaria só de refletir um pouquinho contigo sobre isso. Muito bom, Cláudia. O que a gente observou na pesquisa, né, que eu falei anteriormente, é esse quantitativo grande de mulheres, e provavelmente tem muita relação com o que você está falando. A gente não foi a fundo nesse item, né? Foi o mapeamento das atividades lúdicas que a gente foi fazer, né? Conversava com as pessoas, qual o sentido daquilo para elas, e a gente pôde identificar que muitas é um momento de lazer, e esse momento de cuidar de si, de ter essa atenção ao próprio corpo, né? Porque, como você falou, a gente vive numa sociedade machista e de que as mulheres, na sua maioria, ainda vivem sempre para o outro, ou para os filhos, ou para o marido, né? E deixa de lado esse pensar nela mesma. Então, eu acho que você vai ter uma bela tese aí para explorar isso, né? E eu penso que essa atenção ao próprio corpo, você podia fazer essa relação com o cuidado de si, né? Que não está dissociado do cuidado do outro, entendeu? São práticas sociais aí, e o que acontecia antigamente, né? As pessoas tinham mais essa atenção a si, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Foi sendo considerado egoísta, né? Inclusive porque a sociedade não interessava, né, o cuidado de si. Exatamente. Então, acho que eu já estou doida para ler sua tese. Que responsa é Helder, orientador? Helder. Helder. Isso aí, Helder. Então tá, obrigada, Isabel. Obrigada a você, Cláudia. Bem, só para registrar, viu, Cláudia, eu também estou louco para ler sua tese. Ah? Eu quero fazer uma correção aqui na ordem de inscritos, aí pedir desculpa
desculpas para a professora Maria Cristina, é que aqui no chat aparece Rangatma Clau. Eu estava até preocupado em ler isso, mas ainda bem que é a Maria Cristina, né? Então a ordem é Nildo, professora Maria Cristina, Larissa, Simone e Alan. Agora é com o Nildo. Nildo, você está aí? Sim. Boa noite aí a todos. Antes de mais nada, eu queria parabenizar a Isabel pela excelente exposição e mais uma vez assim de rever grandes amigos, né? A Cláudia, o Helder e os demais aí. Sempre é um prazer estar com vocês. Vou tentar aqui ser bem breve. Marcília também, um beijão aí no coração. Isabel, uma questão que eu queria trazer aqui, considerando o seu segundo ponto, que é a questão quando você coloca a questão dos argumentos, a crítica do lazer ativo, eu vou buscar relacionar a realidade. É um contexto que é o contexto que a gente hoje tem vivenciado dentro do Instituto Federal de Pernambuco, que é hoje, na medida que a gente tem tentado institucionalizar a questão da política de educação física, esporte e lazer, e a relação que a gente tem buscado constituir com a política de qualidade de vida do servidor. E nessa relação tem uma palavra que tem um termo aí, que foi até colocado pelos colegas aqui no chat. A palavra qualidade de vida é uma das palavras, um dos termos que nos tem gerado um grande debate nessa relação entre lazer e saúde. E aí entra toda essa discussão da relação no âmbito da atividade física e essa relação da saúde, principalmente quando demanda dentro de uma instituição como essa, que tem o perfil, tem a relação docente-discente e tem o papel do lazer na relação com o servidor, que é justamente o objeto dessa interseção da política que a gente vem hoje construindo dentro dessa instituição e que a gente busca estabelecer essa relação no sentido de promover essa política que possa desenvolver ações com foco no servidor. E aí que é o grande debate, entender qual o papel hoje do lazer nessa relação com a saúde, ou seja, há uma grande confusão nesse entendimento, e aí você foi muito feliz quando você trouxe as diferentes literaturas aí, no seu início de sua fala, e que a gente tem tentado, como você diz aí no seu ponto 3, criar diferentes canais de escutas para que esse senso comum ele não seja o ponto que venha a prevalecer nessa construção da política. E ela possa ultrapassar esse senso comum de simplesmente ser uma mera atividade dentro dessa lógica do lazer ativo de 30 minutos. Entender o lazer para muito mais além, essa qualidade de vida muito mais além. Entender que a educação física, como muitos pensam, ela é um dos instrumentos dentro desse conjunto com a saúde e outras contribuições que essa política pode dar ao servidor dentro da instituição. E aí eu queria ouvir você falar um pouco sobre esse meandro aí, desse entendimento quando se pensa numa política de qualidade de vida para o servidor, e que estabelece essa relação lazer e saúde. Só que a gente tem um pensamento muito mais amplo, um pensamento multiprofissional hoje dentro da institucional, dentro da instituição. Isso. Quase que não saía. Isso. Muita coisa. Nildo, obrigada aí pela questão. Vamos ver se eu consigo atender. Eu tenho visto você participando de todos os Auricolé online, né? Isso é muito legal. Já, quando eu vi Nildo, eu falei, já conheço. Então, eu trabalhei no Instituto Federal, ainda era Cefet, do Rio Grande do Norte, né? E conheço
pelo menos o daqui, a instituição, está até com problema e tudo, a questão da posse do reitor, está uma confusão danada. Mas na minha fala, eu fugi um pouco desse conceito de qualidade de vida, né? Eu tentei associar diretamente o lazer com a saúde, mas para uma perspectiva mais ampla, não a de que atividade física por si só gera saúde, né? Então, tenho visto nos trabalhos da Simone, ela tem trabalhado com vida de qualidade, né? Eu tenho pensado que é bem interessante trocar esse termo, porque ou então tem uma autora que é a Minayo, né? Tem um artigo dela que ela fala sobre qualidade de vida, mas eu não me lembro assim para entrar em detalhes e tal. Mas eu penso assim que a política de educação física e esporte do servidor, eu acho que ela tem que ser valorizada, né? Porque existe a preocupação com o servidor, com essa vida de qualidade, com as questões da saúde, e pensar que os jogos, as danças, as ginásticas são manifestações culturais, né? E elas podem trazer esses benefícios orgânicos, mas também esses benefícios sociais, como a questão do encontro, a convivência, a criação de vínculos, como eu destaquei na minha fala, né? Então, eu acho vocês têm exercido essa escuta, é fundamental ver qual é o retorno que essas pessoas estão dando. Eles estão aderindo a esse programa? Não estão? Eles acham que eles, fazendo 30 minutos, vão ficar com o corpo perfeito? Ou eles também têm... Vocês conversam com eles para ampliar? Porque não é toda instituição que oferece uma política assim, né? Então, até para ser valorizada essa política e para que ela não termine, tá? Então, eu acho que a gente está sempre em busca de saúde, ter esse olhar para o nosso próprio corpo e o corpo do outro vai nos auxiliando a esses cuidados com a saúde. Tá? Agora, o Instituto Federal, pelo menos o daqui, também tem uma característica de outras atividades para além da atividade física e dos esportes, né? Tem teatros, essas coisas. Eu não sei como é que é isso nessa política. É só relacionado à educação física e esporte mesmo para o servidor, não é isso? Não, ele oferece também, aí tem da ginástica laboral, hoje tem uma diversidade, a dança, tem uma diversidade de atividades hoje sendo oferecida. São projetos de extensão, né? Sim, que constituem essa política. Isso. Aí é a relação intersetorial com a política de extensão. A relação da política de educação física, esporte e lazer junto com a relação da extensão, né? Vocês têm um conceito que embasa essa questão da qualidade de vida? É isso que eu não entendi. Não, porque está nesse processo de discussão em conjunto com a política de qualidade de vida. Porque existe uma discussão da política de qualidade de vida justamente porque existe junto da diretoria de recursos humanos, que é o CIAS, que é ligado à questão de atenção à saúde do servidor, ou seja, o núcleo multidisciplinar de psicólogo, nutricionista, psiquiatra, ou seja, existe uma equipe multidisciplinar que faz esse atendimento especializado e que também tem outras possibilidades de atendimento que caracteriza quanto parte da política de qualidade de vida do servidor. Não só essa questão do lazer, e aí onde está o grande debate da discussão
do lazer, nessa relação aí intersetorial. Certo. Vocês têm que ocupar esse espaço, né, importante, e tá levando elementos sobre essa questão do direito ao lazer, né? Eu acho muito relevante isso. Isso. Bem, ok, obrigado, Nildo. Agora a professora Maria Cristina. Aí, Professora Maria Cristina. Oi, boa noite. Ok? tudo bom? Tudo bem? Maria Isabel, parabéns pela fala, muito estimulante. A minha pergunta ela é motivada por 3 pontos. Primeiro, pela sua pergunta inicial sobre a relação entre lazer e saúde e as respostas que apareceram, né? Apareceram várias palavras ou expressões como qualidade de vida, exercício, prazer, entre outros. Segundo, por alguns autores que você mobilizou na sua primeira parte da sua fala, principalmente autores vinculados à saúde coletiva, como a Yara de Carvalho, a Amadeu Terezinha Luz, o Alex, entre outros. E terceiro, por um volume da revista Laser Studies, que saiu ano passado, que teve a temática lazer e bem-estar. E nessa revista, embora o editorial da revista tenha colocado que não tem um conceito fechado sobre bem-estar, mas, de uma maneira geral, englobando, né, esse conceito: autoestima, autoeficácia, autodeterminação, resiliência, qualidade de vida, melhora do humor, saúde mental positiva, satisfação com a vida e dignidade. Então, dimensões bem interessantes que são tratadas não só, né, pela área mais biomédica, mas principalmente a partir de questões filosóficas, sociológicas e perspectivas psicológicas e também econômicas para poder pensar uma boa vida. E é interessante que esse número dessa revista publicou alguns artigos sobre bem-estar mental, sobre relação entre lazer e felicidade, relações entre lazer e bem-estar espiritual, e sobre fatores psicossociais da atividade física de bem-estar e lazer. Então, pegando esses 3 pontos, a minha pergunta é o seguinte: os estudos do lazer, né, os estudiosos, têm privilegiado outras abordagens ou formas de medir esse bem-estar, ou se ainda estamos estudando o lazer ativo, ou seja, ao falar entre lazer e saúde, ainda estamos pensando em atividade física. Essa é a pergunta. Obrigada. Maria Cristina, obrigada. Eu acho que você é professora da Federal de Minas, né? Isso. Dos estudos da história, Isso. É a nossa subcoordenadora do programa nosso aqui de estudos do lazer também. Também. Primeiro, assim, obrigada pelas contribuições, né? Eu não sou especialista nos estudos do lazer, né? Eu fiz alguns trabalhos, algumas pesquisas. Vou dar uma olhada nessa revista que você falou, porque interessa muito, né? Me interessa muito. O que é educação física ou os estudos do lazer, eu diria mais... Não, os estudos do lazer, de modo geral, alguns já têm considerado, sim, essa questão de bem-estar. Eu dei uma olhada até o Ricardo Vinha falou, nos anais do Congresso Mundial de Lazer, que teve em São Paulo, não é isso? 2018? Isso. E lá eu vi, sim, alguns trabalhos que fazem a associação ao bem-estar. Tá? Mas, ainda vendo os trabalhos também, a gente vê essa grande maioria associada à questão da atividade física. Por isso que eu
trouxe essa fala de hoje porque acho importante problematizar isso, né? E aí fico feliz aí com as suas contribuições, né? Principalmente que traz questões filosóficas, sociológicas, econômicas, né? Nessas inter-relações. Mas eu acho que o que ainda prevalece ainda é o lazer ativo associado a essa atividade física, e isso precisa ser ampliado, né? Precisa ser ampliado. Apesar de que eu li um artigo também na Movimento sobre o lazer terapêutico. O título é Lazer Terapêutico. Só que os autores, esqueci o nome agora, mas é fácil identificar, eles fazem crítica a esse termo, lazer terapêutico, mas é como os profissionais da saúde colocam esse termo. E aí foi interessante nesse artigo que os pesquisadores fizeram oficinas para discutir as questões de lazer, né, o direito a lazer, e como ampliou, né, a compreensão deles, e aí eles propõem, né, fazer oficinas com os usuários, até pessoal da saúde mental, né? Então, eu acho que eu vou dar uma olhada nesses estudos aí sobre o bem-estar, mas eu já tenho visto aparecer, sim, alguma coisa. Agora, não me detive sobre eles. E aí agradeço a tua contribuição, tá bom? Bem, só para registrar aqui, a gente já encerrou as inscrições, mas ainda temos a fala da Larissa, da Simone e do Alan, ou Alan. Agora é a Larissa. Olá, pessoal, estão me ouvindo? Eu estou sem câmera. Sim, Larissa. Ok? Bem, eu sou a Larissa, eu sou fisioterapeuta, eu sou integrante, né, do grupo Auricolé. Eu fiz especialização em assistência em lazer e o mestrado em lazer, o Elber foi meu orientador. E, na realidade, eu já fui contemplada com algumas falas, né, de algumas pessoas que perguntaram, com as respostas que a Isabel foi dando. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, Isabel, de te ouvir. Eu li o seu livro, Cenários Lúdicos, eu utilizei ele no meu TCC de especialização lá do Censo. E, na realidade, eu vou só comentar algumas questões que eu vejo com dificuldade pelo fato de ser fisioterapeuta e propor discutir o lazer, tá? Eu busquei discutir o lazer e procurar saber, porque não tive isso na minha formação acadêmica de graduação. Então, eu comecei a ser instigada por pesquisar o tema, porque eu trabalho com Pilates e em academia. E aí eu perguntava o motivo que levou as pessoas a procurarem, né, a fazer uma determinada atividade física. E eu comecei a ter algumas questões que as pessoas estavam ali com lazer. E isso me instigava, e eu não sabia o porquê, não compreendia. Então, eu fui buscar ter conhecimento sobre isso, e cada vez mais eu me apaixono com a temática. Mas eu percebo uma dificuldade muito grande do pessoal da área da saúde, porque é uma visão muito ainda biológica de relacionar a temática. Eu tive o convite de dar um workshop sobre lazer na PUC, onde foi a minha formação, e eu discuti o tema lazer e fisioterapia, uma aproximação possível, né? E tentei demonstrar para os estudantes ali, naquele momento, que várias abordagens que a gente já fazia no decorrer de estágio, principalmente no âmbito da geriatria com os idosos, já eram práticas voltadas para o lazer. Mas como isso não era discutido, né, dentro do processo formativo, os alunos não encaravam como essa forma. E eles, às vezes, tinham dificuldade de entender que não poderiam propor outras atividades, como atividades manuais, e pensando que isso estava ligado simplesmente ao fato de trabalhar uma questão de uma força, de uma postura, e não pensar, né, em questões mais amplas. Então, eu comecei a provocar essa sementinha, e a partir disso eu sempre tenho me preocupado, né, a perguntar para os meus clientes, para os meus pacientes, o que eles fazem, né, de lazer, o que eles gostam de fazer.
E tenho tentado propor no meu estúdio, que no momento está fechado, na verdade eu fechei as portas por conta dessa pandemia mesmo, mas propor em momentos temáticos, né? Então, Dia das Mães, Natal, festa junina, eu tenho tentado incorporar práticas culturais mesmo dentro do ambiente que seria só de uma atividade física. E aí, para alguns clientes, eu ia atender eles de maneira remota, né, em atendimentos online, mas eu tenho um público muito grande que é idoso, que não consegue ter esse acesso a essa tecnologia. E para mim manter a saúde, né, dos meus idosos, eu tenho procurado pelo menos manter ligação uma vez na semana para eles, né, de ligação telefônica mesmo, para perguntar como é que eles estão, como é que estão em termos de dor, para quem eu tenho acesso a filhos, eu tenho postado alguns vídeos, algumas coisas para orientar algumas atividades que possam fazer no dia a dia e diminuir, porque os relatos que têm chegado é que os quadros de dores têm aumentado de maneira significativa por estarem mais inativos. Mas essa semana eu escutei de uma paciente minha a questão assim, minha filha, uma das minhas filhas falou para mim poder te pedir para você vir me atender em casa. Mas não é você vir na minha casa, é o eu sair. Eu ir para o estúdio de Pilates era o meu momento, o único momento que eu tinha de sair, de estar com alguém, de conversar, de socializar. Então, eu tenho percebido que o lazer tem permeado muito mais questões relacionadas à saúde. Ela veio por uma questão ortopédica, mas ela é minha cliente há 10 anos. Eu sou fisioterapeuta há 10 anos e desde que eu sou formada, ela faz atendimento comigo. E o que fez ela ficar lá foi justamente eu começar a abrir o meu olhar e perceber esse processo de socialização e essa demanda. E isso, assim, cada vez mais eu tenho vontade de pesquisar as relações de lazer e saúde, mas voltado para o público idoso, que é o que eu mais me cativo. E a minha preocupação é como que ser essas relações também, eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho dessas questões do que pode vir, né? A propor, você comentou das unidades básicas, que é um local, essa paciente minha falou assim, olha, eu tenho 3 locais que eu vou normalmente, é o Pilates, eu vou à igreja e eu vou no posto de saúde. Como é que vai ser essas relações permeadas pós-pandemia, principalmente para esse público que normalmente tem uma escassez tão grande, né, de acessos e restrições. É isso, obrigada. Larissa, né? Está escutando, Larissa? Estou ouvindo. Tá. Poxa, que bacana, Larissa. Você é uma que apresentou trabalho no Mundial de Lazer? Sim, foi. Eu li seu trabalho, muito interessante. Obrigada. Eu li os trabalhos e aí, parabéns pelo trabalho que você faz, né? Não é fácil essa carência na formação. Eu acho muito legal vocês estarem levando isso para o curso de fisioterapia, né? Não sei se tem outras universidades que fazem isso, depois você me diz, né? Eu não sei se na UFRN faz, eu fiquei até curiosa, eu vou procurar saber. Então, eu acho que é muito relevante esse trabalho que você faz de discutir o lazer, essa possibilidade multiprofissional, né? O que a gente encontrou na pesquisa do livro que você teve acesso é que essas atividades, atividade física, as atividades artísticas, eu chamei de atividades lúdicas, né, que contribuem com o lazer dos usuários e das usuárias, elas são feitas por diversos profissionais, né, e tem muitos que se consideram incapazes, né, primeiro porque já são assoberbados com a questão da produtividade, e tinha que ter número de atendimentos e tal. Então, as atividades conjuntas eram as que tinham maior possibilidade de vingarem nas unidades básicas de saúde da família, né? Então, estou lembrando disso agora e acho importante ressaltar. Então, parabéns pela preocupação com as pessoas que você atende, né? Eu penso que
tem aí elementos que você reportou, há muitas questões existenciais, né? Tem muita relação com o que a Cláudia falou, de ter esse momento para si, de ver esse momento de lazer como essa oportunidade de ter um relacionamento com outras pessoas que não sejam do âmbito familiar. Muitas pessoas são sozinhas, né? Eu já falei sobre isso. E acho que como serão essas relações entre lazer e saúde, eu não sei, você tem que fazer a pesquisa. Né? Mas acho que você vai se deparar com muita coisa interessante, e instigante também, né? Porque muitas vezes tem pessoas que não sabem nem ouvir falar na palavra lazer, não sabem nem que tem direito a isso, né? E eu acho que é um campo amplo aí de pesquisas. E aí, como a Maria Cristina traz, já tem outras possibilidades de pensar nessa relação lazer e saúde, por meio do bem-estar, com outros olhares, não apenas os olhares fisiológicos, né? Tá bom? Sim. Não sei se te atendi. Não, atendeu. Obrigada. Obrigada a você. Tem agora a professora Simone. Oi, Isabel e Oi, colegas, amigos. Isabel, querida, muito obrigada pela tua fala. Foi muito bom essa retomada que você fez teórica, né, apontando a literatura e principalmente apontando os artigos, os livros do pessoal do campo da educação física, que são os nossos conhecidos, nossos amigos pesquisadores que discutem a questão no campo biologicista, mas abordam, né, as perspectivas socioculturais e pedagógicas, e isso faz um equilíbrio, né, entre dar uma visão ampla, né, da discussão sobre saúde, né? E aí a minha pergunta para você, então eu achei bem bacana essa retomada que você fez, mas, assim, a minha pergunta vem, assim, na parte que você discutiu o momento da pandemia, né, desse isolamento e essa discussão que está se fazendo no campo da educação física, essa tensão que está acontecendo entre, né, os órgãos que visam a potencialização da economia, pensando nas academias economicamente, e os pesquisadores pensando sobre a vida, sobre a preservação da vida, sobre as questões do isolamento social. E aí, dentro desse universo, eu achei um cartaz muito interessante de uma cidade da região metropolitana aqui do Paraná, que não vem ao caso dizer qual é, né? Mas escrito assim: academia não é lazer, academia é saúde. E aí, dentro dessa perspectiva, eu sei que você já rondou o tema, já falou, talvez até você já tenha respondido, mas eu queria te perguntar como que você vê isso, se esse espaço, o espaço da academia, esse espaço estrutural da academia, é um espaço de lazer ou é um espaço de saúde? Você, como pesquisadora, como você vê esse grupo de pesquisadores que discutem no campo, que discutem a saúde, como que a gente está nesse caminho? A gente está no caminho de que esse é um espaço de lazer ou esse espaço é de saúde? Porque se esse espaço for considerado de saúde, então, quando se discute as atividades essenciais, esse grupo que defende a volta das academias defende a partir do paradigma da saúde que esse espaço vai promover, por exemplo, sei lá, os benefícios da atividade física para as questões de melhoramento da imunidade, enfim, tem uma série de argumentos do campo biologicista. E aí eu queria te perguntar, como você vê, já que você tem essa visão ampliada do campo, que discute saúde, você acha que já houve um avanço nesse entendimento das academias de ginástica serem algo mais do que a prática de atividade física?
Boa, Simone. Ei, legal você estar aqui, muito bom mesmo. Eu acho que você traz uma problemática bem interessante, né? Eu penso que a academia é lugar de lazer, lugar de saúde. Quem vai atribuir o sentido que vivencia a academia são as pessoas que vão à academia, né? Então, você pode fazer a pergunta: para umas é um espaço de lazer, para outras é um espaço de saúde, e outras podem ter outros sentidos também, tá? Esses órgãos da economia, você bem falou, e alguns profissionais da área também defendem a academia como espaço de saúde, mas uma saúde com uma visão mais reducionista, né? Vinculada apenas aos aspectos biológicos. Só que saúde é essa que vai prejudicar também a proliferação do vírus? Então, é questionável isso. Isso tem sido questionado pelos pesquisadores que pensam aí sobre a vida, né? Então, esse cartaz é muito legal para pegar e a gente trabalhar nas nossas salas de aula, com os nossos alunos, e colocar essa questão, né? Academia não é lazer, é saúde? Da onde vem isso? De que paradigma que vem isso? Que saúde é essa que estão falando? Né? Então, eu penso que a academia é um espaço múltiplo, né? Que as pessoas vão atribuindo sentidos de acordo com as suas histórias de vida. Tá? Então, é isso que eu penso, assim, organizei para falar. Eu achei ótima a tua resposta, Isabel, que é isso mesmo, é a atribuição de sentidos e significados, e é muito interessante a gente abrir um caminho para as pesquisas desse universo. Obrigada, viu, Isabel? Valeu, Simone, bom te ver, hein? Estou vendo só o teu retratinho. Ah, eu tô de pijama. Mentira, mentira. Não, eu estou tomando um vinho. Por isso. Eu estou na água aqui depois. Tá certo, depois você começa. Obrigado, Simone. Obrigado, Larissa. Também não lembro se eu agradeci. Agora nós vamos para a última pergunta, intervenção do Alan, ou Alan, ele me corrige depois. Olá, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir? Oi, Alan. Alan ou Alan? Alan. Minha mãe chama de Alan, então é Alan, né? A mãe. Bom, professora, primeiro, parabéns. É muito legal essa variedade de temas que o Oricolé está propondo. E eu vou procurar puxar a brasa um pouquinho para minha sardinha. Eu estudo um pouco dessas questões da tecnologia ligada ao esporte, ao lazer, à educação física, né? E quando a professora comentou sobre as questões da pandemia, a gente está percebendo que a solução para as pessoas que estão dentro de casa é fazer exercício. Então, a pessoa está dentro de casa, ela segue uma live, ela faz o exercício, e nesse meio tempo a gente tem o problema, que foi citado também pelos colegas aí, a questão da pessoa não saber usar essa tecnologia. Então, tem o problema da dor no pescoço, o excesso de tempo de tela. E aí, quando a gente... É bom a gente falar, estar no meio de pessoas tão queridas e entendidas dos assuntos, porque quando a professora Simone comentou sobre o sentido, talvez aquele termo que o Mark Prensky colocou de nativos digitais, ele ainda não tenha sido muito bem compreendido, porque apesar das pessoas terem nascido nessa época, nessa nova era cheia de tecnologia, muitos ainda não sabem, e não tem, a gente mesmo, eu mesmo não sei manusear tudo isso que está disponível.
Então, eu queria que a professora comentasse um pouquinho essa questão da inclusão do tema plataforma digital, tecnologia, no sentido do digital mesmo, das plataformas digitais, porque tecnologia é um tema mais amplo, né? E a plataforma digital, acho que elas conseguem contemplar, porque o momento de lazer das pessoas dentro de casa está sendo o consumo de plataformas digitais. E quando ela tem a opção de se movimentar, de curtir o lazer de uma outra maneira, ela está seguindo a live para fazer exercício como se esse fosse o único meio de saúde, o único meio dela conseguir saúde. Então, eu parabenizo a professora, os colegas aí, e agradecendo a participação de novo, e seguimos firmes e fortes aqui no Oricolé Online. Você que é amigo do Alisson, é? Isso! Márcio também, do Márcio? Márcio! É? Isso. Eu vou pedir bola a eles aqui para falar sobre os nativos digitais. Estou brincando. Legal. Bom, como falar dessa inclusão do tema plataforma digital, né? O único meio de ter saúde. Eu penso que agora que a gente vê a necessidade de trabalhar isso nas escolas, né? Então, eu acho fundamental trabalhar isso nas escolas. Foi interessante a fala do Rafael Forte, dizendo que muitos adolescentes não sabiam mexer, e a gente achava, pelo senso comum, que todo adolescente desenrolava, e não é bem assim, né? Então, eu acho fundamental que isso seja incluído nas escolas, né? O trabalho com essa inclusão dessas plataformas digitais. No momento da pandemia, eu não sei, talvez vídeos explicativos que possam mostrar como acessar. Eu participei de um vídeo, assim, o dia que parou a universidade, eu trabalho com uma disciplina chamada Corpo e Cultura de Movimento, né? Então, eu tinha trabalhado com eles o Tai Chi Chuan, e aí, quando entrou a interdição, que a gente não podia mais trabalhar, eu falei, meu Deus, como eu posso ajudar meus alunos? Aí fiz um vídeo do Tai Chi, está no canal lá da disciplina, né? Corpo e Cultura de Movimento, quem quiser ter o acesso, né? E aí coloquei no link da universidade. E aí também nem todos os alunos têm acesso à internet, até na universidade também, né? Na graduação principalmente. Tá? Mas a minha sugestão seria na educação física escolar e fazer vídeos mostrando como mexer, porque a gente mesmo tem dificuldade, né? A gente mesmo tem dificuldade. Tá bom, Alan? E aí, vou pedir, fica uma tarefa aí para a Alisson, Márcio, que estão trabalhando com essa questão da formação, né? E uma sugestão para eles aí, não sei se eles já estão fazendo, talvez até já estejam, né? Obrigado pela resposta, foi ótima, e já vou fazer aqui a campanha, vou até depois mandar um link para a turma aí. Recentemente foi publicado o livro Formação Continuada em Educação Física, um diálogo com a cultura digital, e que a gente tem algumas proposições lá exatamente nesse sentido. Então, é legal saber que está tendo essa sintonia. E tem bastante coisa sendo produzida assim, viu, professora? Conte com a gente e todos os amigos aí do Oricolé também. Valeu, pessoal. Bem, esse foi o Alan foi a última pessoa inscrita, né, professor? Então, eu vou aqui fazer meus agradecimentos a você, para você concluir, e em seguida o Helder finaliza a atividade. Dar alguns informes aqui, né? Na próxima semana será uma atividade com a professora Cristiane,
o campo de estudos de lazer no Brasil, também será às 19 horas, no dia 20/5. Dizer, professora Isabel, que você foi muito cirúrgica, muito delicada, muito amável, a forma como você apresentou os elementos, ficou muito claro, muito organizado. Então, eu agradeço em nome do Oricolé. Depois sugiro que você dê uma passeada aqui no chat, porque tem muitos elogios de muitas pessoas interessadas na discussão, que levantaram questões, perguntas que talvez não tivessem sido trazidas aqui por esse momento de vídeo, né? Então você pode depois dar uma olhadinha aqui. Então eu peço para que você faça suas considerações, conclua, e muito obrigado. Ok. Emerson, muito obrigada. Como é que eu vejo depois as falas? Aqui do lado esquerdo? Do lado esquerdo, no canto superior, tem uma mensagenzinha, né? Como se fosse mensagem de celular. Aí você pode clicar sobre e aparece o texto. Ô, Emerson, a gente consegue mandar para ela, não consegue? Consegue. A gente te manda tudo, então, Isabel. Tá bom? Tá, melhor. Eu vou me enrolar. Bom, gente, muito obrigada, né? Helder, querido, obrigada demais aí. Não sei se eu atendi aí as suas expectativas, né? Obrigada ao grupo. O Oricolé aí, é de peso esse grupo, hein? Poxa, muito bacana mesmo. Um momento de troca de saberes, aprendi muito hoje, né? Então, só tenho a agradecer. E vamos continuar em casa, é o grande desafio, e vamos celebrar a vida, né? Tá bom, gente? Muito obrigada, hein? Manda para mim, Helder. Isabel, nós que queremos agradecer. Eu já chego nesse final, já bebi tanto vinho aqui, que já tô num grau ótimo, mas assim, queria um brinde com você. Assim, você é uma pessoa muito querida e já há muitos anos a gente tem feito esse bate-bola. Espero que a gente possa fazer isso há muito mais anos, né? Então, quero te agradecer bastante, e você foi uma pessoa lembrada. Eu acho você, nessa discussão de saúde, uma pessoa que tem um trabalho muito legal, e eu queria te parabenizar pela fala, pela discussão, enfim. Então, quero agradecer em nome do grupo, em nome da UFMG, em nome do PPGL, do Programa de Pós-Graduação em Estudos do Lazer, e dizer que foi muito legal, tá? Então, obrigado. E quero agradecer a todos e a todas que participaram desse momento, e novamente lembrar que semana que vem nós teremos aqui a professora Cristiane Lucy Gomes para falar sobre o campo de estudos do lazer no Brasil. Tá? Então, obrigado, pessoal, e boa noite. Boa noite, Isabel. Obrigado. Valeu, gente. Obrigada. Valeu. Agora eu vou tomar meu vinho. Isso. Valeu. Manda para mim, tá, Helder? Mando sim, pode deixar. A gente vai te mandar, tá bom? Obrigada aí a todo mundo que participou, hein? Valeu, Isabel. Tchau, boa noite. Só desligar embaixo, no telefonezinho. Achei. Aí, valeu, Emerson. Batizado. Obrigado, gente. Legal. Valeu, galera. Show de mediação, Emerson. Parabéns. Tchau, pessoal. Boa noite. Beijo.